Fala pessoal, e aí, tudo bem? Espero que sim, né? Então vamos lá, hoje então vamos abordar a parte da dinastia dos Stuarts, certo? Então nós já trabalhamos com a dinastia Tudor e com a maneira como o absolutismo foi formado na Inglaterra e de que forma ele se tornou, a Elizabeth I foi grande responsável por esse tipo de governo ter se tornado tão importante e tão cultuado dentro da sociedade inglesa, certo? Então, o objetivo para esta aula é a gente acompanhar quais são os percalços, né? Quais são as confusões pela qual a dinastia Stuart fica marcada. Vocês vão perceber que existem desde tentativas de assassinato dos reis até ao fim da nossa videoaula a gente vai perceber que existe a formação, né, de um novo tipo de governo, de um novo tipo de monarquia que está voltada para uma difusão do poder, uma separação do poder, englobando cada vez mais o parlamento na vida política da Inglaterra, certo? Então, o nosso objetivo vai ser esclarecer esses diversos pontos. Tem um monte de quadros, de retratos de reis e rainhas que eu vou colocar aqui para você, né? Para que fique mais ilustrativo o que eu estou dizendo. Então, se você por acaso caiu nesta segunda parte, né, do absolutismo inglês, da tentativa de construção do absolutismo, de como ele vai tentar se estruturar na Inglaterra, é útil que você volte para a primeira parte para você entender mais detalhes sobre como estava a sociedade inglesa, como era a estrutura de poder, tá bom? Então vamos lá. Bom, morre Elizabeth I, como nós já sabemos, sem deixar herdeiros, e isso, no geral, numa monarquia, causa um certo abalo. Por quê? Porque você tem que fazer todos os acordos e todas as costuras políticas para tentar impedir futuros problemas com essas pessoas que estão assumindo a coroa. Tá? Então, pode não parecer, mas é uma questão muito delicada. E como as diversas monarquias na Europa, elas são parentes, são próximas, era possível que na ausência de um rei na Inglaterra, um rei de outro país, uma monarquia de outro país, exigindo a coroa para governar a Inglaterra, certo? Então, conceder, né, a coroa a Jaime I, né, que vem a ser primo, rei da Escócia naquele momento e primo da Elizabeth I. Tá? A ideia do Jaime I, que se repete ao longo dessa dinastia, é tentar reforçar o absolutismo monárquico. Ou seja, é tentar concentrar ainda mais os poderes nas mãos desses reis que vão assumir o trono durante essa dinastia e, ao mesmo tempo, buscar controlar a situação e aumentar a arrecadação para se tornar cada vez mais poderoso. Então, basicamente, isso nós vamos ver em toda a dinastia. Tentativa de aumento de concentração de poder nas mãos do rei, certo? E dois, a tentativa de aumento de arrecadação, no geral, através dos impostos, de confiscos, de taxas, para que o rei tivesse mais recursos à sua disposição, certo? Então, aumento de arrecadação para tentar fortalecer o poder real. Obviamente, nós estamos falando num grande período de tempo
E isso significa dizer que a sociedade, tanto a inglesa quanto a sociedade europeia, sofrem profundas mudanças. A principal delas, de maneira indiscutível, é o aumento e o fortalecimento dos burgueses. Tá? E esses burgueses, devido a essas várias investidas dos reis ingleses, a burguesia inglesa, ela vai começar a lutar para ter uma maior participação na condução da política inglesa. Qual era o argumento básico desta dinastia para tentar fazer essa investida, né, no reforço do absolutismo? A base principal de argumentação era a teoria do direito divino dos reis, certo? Segundo essa teoria, a ideia fundamental era que Deus teria escolhido, em sua sabedoria, magnificência, poder, conhecimento absoluto e assim por diante, teria escolhido uma família para governar o país. Portanto, isso implica em, se você desobedecer essa família que assumiu a condução do país, você, na verdade, vai estar desobedecendo a Deus. E, portanto, você deveria sofrer as punições daqueles que agem contra a vontade divina, certo? Nunca é nada muito tranquilo para essas pessoas. Né? Esse era o argumento. Né? Se nós temos uma parte que é a alegação que vai embasar essas atitudes que buscam concentrar o poder nas mãos do rei, é a teoria do direito divino dos reis governarem. Tá? Então, isso, de certa forma, era usado para minar, para impedir que as críticas crescessem e gerassem revoltas e problemas para esses reis. Nem sempre funcionou, mas essa é a base, essa é a alegação. Tá? Então, o Jaime I, para tentar reforçar a sua renda, ele vai tomar algumas atitudes que já vão apontar um certo aumento de conflitos, de interesses dentro da sociedade inglesa, e desponta também a questão do fortalecimento, né, de eliminar o fortalecimento, o caminho que a burguesia teria para concentrar mais poderes. Tá? Então, podemos citar 3 medidas que Jaime I, este que está aparecendo aqui, certo? Que Jaime I vai tomar, que vão levar a um aumento de resistência a seu governo. Estabelece um monopólio real sobre os tecidos, que era a principal atividade da burguesia, digamos, envolvida no abastecimento dos mercados internacionais, né, nacionais e internacionais. Segundo, cria novos impostos para tentar conseguir mais dinheiro, se financiar e reforçar o exército que está, ou uma tropa que está à sua disposição, né, que faria a defesa do rei, paralelo à defesa do rei. Ele acaba boicotando o parlamento. O que isso significa? Sempre que possível, ele buscava não depender do parlamento para as atitudes, para o governo que ele exercia. Né? Traz problemas, dificulta o funcionamento do parlamento inglês neste momento. Tá? Tudo isso vai acabar gerando aumento de conflitos dentro do reino. A situação é tão grave, né, que se cria um plano para matar o rei e boa parte dos seus assessores, uma reunião, né, que haveria no parlamento, em que o rei faria a apresentação, um discurso, tá? Simplificadamente falando, era isso. E aí
descobriram um plano que para esse momento colocariam uma quantidade de pólvora embaixo, explodiriam, matando a maior parte da comitiva do Jaime I. Essa conspiração ficou conhecida como conspiração da pólvora. E isso aparecem menções sobre essa conspiração em diversas obras. O que gerou o rosto, né, as gravuras que foram criadas sobre a pessoa que teria levado a pólvora para esse lugar, para depois explodir, fazendo um atentado contra o rei, vai ser conhecido como Guido Fawkes, certo? E é esta máscara que muita gente já viu, hoje em dia é associada a um grupo que usa as feições dele para ocultar as suas próprias feições, certo? Então esse é o Guido Fawkes. Eles foram descobertos, sofreram as penalidades, no caso o Guido Fawkes foi enforcado, tá? Mas a história os relatos entram na história como sendo a luta contra essa tirania que esse rei queria impor sobre os demais. É bom lembrar que o Guido Fawkes e o grupo deles eram católicos, então isso vai aparecer frequentemente, os católicos tentando retornar a ser a religião oficial do Estado. Tá? Então, o Guido Fawkes vai ser mencionado, a conspiração da pólvora vai ser mencionada em diversos filmes, revistas em quadrinhos, contos e assim por diante, tá bom? O Jaime I falece e sobe ao trono Carlos I, certo? E que também tenta avançar nessa linha que o Jaime I tinha já seguido, ou seja, concentrar o poder nas suas mãos, retirar, sempre que possível, boicotar outras instâncias que quisessem participar do governo, e isso vai gerar, claro, uma série de problemas crescentes, e como vamos ver, acabamos gerando revoltas e inclusive a guerra civil, né, no governo do Carlos I. Então também faz um apelo, ele conta com a teoria do direito divino dos reis governarem para se manter no poder e para obrigar as pessoas a cumprirem as suas leis. Como medidas, Carlos I, que é esse que vai aparecer aqui ao lado, certo? Como medida, Carlos I vai adotar medidas muito parecidas com Jaime I. Então, ele vai criar novos impostos, ele retoma taxas que já tinham sido abandonadas sobre mercadorias que passavam pelos portos ingleses. Então isso faz com que ele compre uma briga, né, com os comerciantes, com aqueles que tinham um interesse no aumento do comércio, na entrada e na saída de mercadorias, no financiamento a essa atividade e assim por diante, certo? Outra medida, e as duas próximas medidas que eu vou dizer, geram um problema crescente, gigantesco para Carlos I, que acaba conduzindo uma guerra civil, e nessa guerra civil, como nós veremos, ele acaba liderando uma pequena fração do exército que perde a guerra e ele vai acabar sendo executado, né? Vai acabar sendo decapitado, como nós vimos num famoso quadro, neste famoso quadro, que vai
cair em diversas provas de vestibular, né? Então, como terceiro item, como terceira medida, nós vamos encontrar a ampliação do chip money que era cobrado antes nas regiões litorâneas e tinha um sentido a cobrança desse imposto. Ele era cobrado para construir fortificações e para manter guardas nessas fortificações no litoral para impedir a invasão por algum país estrangeiro que tentasse entrar por lá. Mais ou menos algo como o Felipe II, na Invencível Armada, que mandou para tentar vencer a Inglaterra e alegadamente tornar de novo o Reino Inglês um país católico, né? Para nós interessa a resistência que a cobrança desse imposto levou quando o rei tem a ideia de expandir para todo o território a cobrança desse imposto. Então, no litoral, eles viam a construção dessas fortalezas e isso acabava minimizando os problemas, a resistência ao pagamento desse imposto. Mas quando você está falando no interior do território, eles entendiam que daria tempo, tendo em vista as fortificações que já existiam no litoral, daria tempo para você atrasar essa suposta invasão que poderia acontecer e você organizar as defesas internas de maneira a mandar um exército poderoso para lutar contra esse possível invasor no futuro, né? Então eles não viam sentido, gerou muito problema a cobrança do chip money, o que fez, digamos, turbinar, aumentar a resistência contra o governo do Carlos I. Por último, ele acaba nomeando bispos para a igreja anglicana que, segundo diversas fontes, né, alegam que o perfil dessas pessoas indicadas era muito próximo dos católicos, ou seja, eles tinham uma filosofia pessoal alinhada exageradamente na visão dos protestantes com o catolicismo, com a Igreja Católica, com o catolicismo que era a base a base espiritual de defesa das monarquias europeias, né? Então tudo isso vai acabar gerando revoltas até que estoura uma guerra contra a Escócia, tá? Que de 1600, se estende de 1642 a 1648. No enfrentamento desses exércitos revoltosos, o Carlos I acaba tendo que convocar o parlamento para tentar ajudá-lo a sair dessa enrascada em que ele se colocou, né? E aí o parlamento, percebendo que nessa guerra a Inglaterra poderia acabar prejudicada, o parlamento aceita ajudar o rei, mas já coloca uma série de condições de que o rei teria que ceder e manter alguns benefícios para o parlamento. Entre esses, digamos, uma convocação mais constante nos assuntos que diziam respeito ao governo inglês, coisa que, apesar de aceitar porque ele precisava de ajuda, aparentemente o plano do Carlos I era, assim que possível, fechar de novo o parlamento e continuar governando de forma absolutista, tá? Então, o que o parlamento fez? Ele permitiu a reunião de tropas, armou essas tropas, deu toda a condição para essas tropas lutarem essa guerra civil para defender a Inglaterra, mas se negou a passar o comando dessas tropas para o rei, certo? Então, o rei acabou liderando apenas aquela tropa que lhe servia, ou seja, que servia pessoalmente, fazia a guarda real,
certo? Obviamente ele deve ter conseguido contratar alguns outros soldados, guerreiros, né, que ficaram à disposição dele, mas não era tão poderoso quanto vai ser o exército, que fica conhecido como exército do parlamento, depois exército modelo, ou como os cabeças redondas, né? E por que cabeças redondas? Porque se vocês puxarem pela memória, vocês já devem ter visto isso, os nobres eles usavam perucas que vinham quase até o ombro, enquanto as pessoas comuns, né, aqueles que não eram nobres, usavam cabelo natural, porque não tinham dinheiro para comprar essas perucas chiques, tá? Então, o que vai acontecer? Vão haver, essa guerra vai gerar a formação de dois grupos. Que grupos? De um lado, a aristocracia representada pela Câmara dos Lordes, certo? E fazendo uma simplificação bem grande, vamos chamá-los de anglicanos, porque o anglicanismo, a igreja anglicana, era desde o Henrique VIII aquela que dava a base, né, que dava legitimidade espiritual a esse governo. Tá? Do outro lado, nós vamos ter o exército que foi aprovado pelo parlamento, formado por integrantes do terceiro estado, da burguesia, da população, certo? Com o apoio de todos aqueles que entendiam que a condução do governo do rei não era a melhor possível, tá? Então, esses que vai ser os cabeças redondas, né? Então, nós vamos ter, de um lado, o exército do rei, exército dos cavaleiros do rei, e do outro, o exército modelo, ou também conhecido como cabeças redondas, que tinha um caráter mais voltado para o puritanismo, tá? Então primeiro vai haver um confronto com as tropas escocesas. Esse exército modelo vai ser marcado por uma violência gigantesca, como existem várias fontes que citam essa característica da violência, isso provavelmente é decorrência de que para você subir nesse exército, para você conseguir novas patentes nesse exército, você precisava demonstrar que você merecia isso. Então, a meritocracia marcou o exército modelo, diferente do que era o exército real, apegado à tradição. Então, se o sujeito era um nobre mais forte que você, não importava a sua capacidade de luta, de liderança, você tinha que ficar submetido a ele. Tá? Então, qual é o resultado dessa luta? O exército liderado pelo Oliver Cromwell, que é o exército do parlamento, vence as forças que estavam tentando invadir a Inglaterra, que estavam em luta contra o governo inglês, e depois acaba se voltando contra o exército do rei, porque os puritanos, eles advogam, eles defendem a formação de uma república, dado a situação do tipo de governo que o Carlos I fazia. Então o exército modelo derrota o exército do rei, prende o rei, e como vocês já viram ou vão aparecer aqui do lado, executam o rei é decapitado. Tá? Qual a importância desse período da chamada Revolução Puritana? Porque eles acabam derrubando a monarquia, criando uma república que vai receber o nome de República Puritana, sob comando do Oliver Cromwell, certo? Durante o seu comando, né, durante a sua gestão, ele vai aprovar uma série de leis, né, que ficam conhecidos como atos de navegação, que acabam chegando
acabam criando a, a característica de todo o comércio feito com a Inglaterra deveria usar navios ingleses ou das áreas que eles tinham interesse, com metade da tripulação, com uma parte da tripulação inglesa também. Então, isso acabou gerando a necessidade de você investir, trazer, acabou ativando a indústria naval inglesa, o que foi determinante para que a Inglaterra pudesse superar a Holanda, a maior, até então senhora dos mares. A Holanda acabou perdendo esse posto para a Inglaterra a partir da República Puritana. Então, como resultados, né, dessas medidas dos atos de navegação, nós vamos ter que a Inglaterra assume o controle, a supremacia naval, que até então era pertencente à Holanda. Nós vamos ter o crescimento econômico inglês, tá? E o fortalecimento do Estado e do governo, certo? Isso já vai nos encaminhando para uma nova mudança de governo que vai haver, por incrível que pareça, e aí muita gente diz, só por esse fato você já vê que era uma espécie de monarquia que estava no poder, só que era do Cromwell, certo? Então, quando o Cromwell morre, assume a liderança, assume o governo, o filho dele, Ricardo, vai aparecer aqui, o Ricardo Cromwell, que no geral é entendido como tendo um governo muito ruim, que é tão ruim que ele acaba reacendendo a chama da monarquia entre aqueles que buscavam servir ao governo. Sendo derrubado, a república é derrubada em nome da reconstrução. Então isso vai aparecer em diversos documentos como restauração monárquica, a restauração dos Stuarts ao poder. É aqui que aparece o Carlos II, certo? Vai aparecer aqui ao lado a fotinho dele, a imagem dele, né? O retrato dele, melhor dizendo, e o Carlos II vai ter um governo que vai ter uma inclinação católica, né? Eles começam a se aproximar dos quadros católicos. Você vai ter eles quem? Tanto o Carlos II quanto o irmão dele, porque o Carlos II morre sem deixar herdeiros, e assume então o Jaime II da Inglaterra, né? O irmão dele. Os dois governos, os dois governos buscam reforçar o poder do Estado, reforçar a imagem da burguesia, beneficiar aqueles que apoiam sem reservas o rei e o poder real, né? E isso vai acabar gerando revoltas na sociedade ao longo desses dois governos. Mas o que é determinante é que o Jaime II dá sinais de que está encaminhando o governo inglês para a tentativa de adotar de novo o retorno do catolicismo ao país, ao governo, a ser a religião que desse a legitimidade para eles. Isso é visto de maneira tão grave que tanto conservadores quanto liberais se juntam. Então diversas frações da sociedade, diversos segmentos da sociedade acabam se juntando para derrubar, né, o governo do Jaime II, né, derrubar, e que a coroa fosse concedida para parentes próximos dele. Então vai ser aí que aparece o casal
vai aparecer aqui um de cada vez. Primeiro o Guilherme de Orange, né, chamado Guilherme III, na Inglaterra, e a rainha, que vai ser a Maria II, se eu não me engano. Vai aparecer aqui e aparece aí no letreiro, né, a postura, o título deles. Esta derrubada do governo, passando a coroa com o rei ainda vivo, que vai fugir para a França, o Jaime II vai fugir para a França, e a coroa é passada com o rei ainda vivo para o Guilherme de Orange e a mulher, numa monarquia dual, coisa que vai marcar a história da Inglaterra. E pelo que eu levantei, a rainha realmente buscava reforçar a figura do rei, então ela não fazia pronunciamentos no parlamento ou em qualquer lugar importante sem a presença dele, e pelo que eu levantei, ela permitia, ela incentivava que ele tomasse a frente dos discursos, das costuras das negociações políticas, né? Então isso não é muito comum, tá? De toda forma, esses reis acabam gerando uma nova era no governo inglês. Por quê? Porque eles acabam aceitando limitações ao seu poder, né, e assinando a chamada Carta de Direitos, né, que era um prenúncio daquilo que nós chamaremos hoje em dia de Constituição. Então, a ideia é que existiam direitos que não poderiam ser violados, mesmo pelo rei, tá? Esses direitos, por exemplo, alguns deles, um que é fundamental para a história da Inglaterra, vai ser a defesa de que alguém que não fosse eleito, portanto não fosse representante da sociedade, pudesse aprovar ou criar leis. Então, o que fica materializado na cabeça daqueles que lutavam contra o absolutismo monárquico, o ideal, a regra, o correto, era que só representantes da sociedade, né, só aqueles que foram votados, poderiam criar impostos que incidissem sobre a população. O que de fato se torna até hoje comum em repúblicas democráticas, em que o parlamento, o Congresso ou a instância representativa é que fica com a atribuição de criar impostos e meios para o governo cumprir as suas atribuições. Tá bom? Então, por enquanto é só. Espero ter ajudado. Tudo de bom. Até mais.